seja, mas ele fez todo tipo de pergunta, mesmo que não tivesse a resposta para aquele momento, mas está ali separada para a gente pensar, para num momento oportuno, como quando nós amadurecermos espiritualmente, intelectualmente, moralmente e intelectualmente, nós vamos descobrir. Ok? E ele percebeu que nessas perguntas e respostas tinha alguma coisa de esquisito. Ele começou a perguntar, quando ele perguntou, estava conversando com um espírito através de um médium, ele falou, sim, vamos lá, começou essas batidas e as pessoas, voltar um pouquinho, começou essas batidas e as pessoas disseram, tá, como é que a gente vai responder isso? Aí colocaram a mesa, colocaram um lápis na mesa e a mesa foi mexendo e escrevendo e tal, foi um avanço, mas demorava muito. Depois passaram para uma cestinha e botaram o lápis, já foi mais rápido, depois uma prancheta e tudo isso com o tempo aprendendo e foi tendo as respostas e tal, até que descobriu que algumas pessoas que tinham mais essa facilidade de comunicação, que podia usar a própria mão e o braço do médium para escrever, que aí é onde surgiu as psicografias, né? Que aí era intuído, o espírito conseguia controlar a mão e tal, e por aí vai. Tanto que pessoas que não tinham inteligência suficiente, pessoas novas, adolescentes, escreviam coisas e perguntas completamente complexas, escreviam em línguas que nunca tinham falado na vida, ou seja, prova maior do que essa não tem, se a gente não quiser ver, né? Então, ok, passando dessa investigação e dessa maneira de encontrar, até chegar à mão escrita, passou a questão de perguntas e respostas, e ele falava, quem é você? E a pessoa lá do outro lado, ou o ser lá do outro lado, respondia, eu sou igual a você, eu já morei aí, eu já estive aí. Aí ele disse, aqui? Sim, então você é um homem? Eu disse, fui homem. Então você foi casado, tinha filho? Sim, fui casado, tinha filho. Então quem é você? Nós nos chamamos de espíritos ou gênios. Não foi Allan Kardec que colocou esse nome, tá? Foi a própria entidade que revelou que esse nome era os espíritos. Então, daí ele diz, então você era igual a mim. Exatamente, só que tem uma diferença. Eu não tenho um corpo. Você ainda tem. Quando você não tiver mais o corpo, você estará aqui onde eu estou, e assim, entre aspas, né? E poderá se comunicar também. A nossa diferença é o corpo, porque você tem esse espírito, o que eu sou dentro de você. E aí Allan Kardec começou a fazer as perguntas e foi fluindo. Ele percebeu que existiam espíritos que respondiam de tudo, e algumas respostas rasas, algumas respostas grosseiras, e ele percebeu que lá do outro lado, como eram pessoas como nós, descobriu que tinham pessoas alegres, espíritos tristes, espíritos inteligentes, espíritos ignorantes, e ele percebeu que, de fato, é o que somos. Não é pelo fato que a gente desencarnou, morreu, que virou um espírito super, hiper inteligente, bondoso. Não, a gente continua a mesma coisa. Apenas a visão, como acontece as coisas lá, a gente está fora do corpo, que isso trava, é como se a gente estivesse num nevoeiro, deixa de ver muita coisa, deixa de sentir muita coisa, isso vai por água abaixo e a gente começa a ter outros sentidos, que muitas vezes aqui, como os espíritos falaram, falta sentido para a gente. Falta um sentido para a gente entender as coisas. Entende? Então ele começou a perceber que existem essas diferenças de inteligência, de moral, de moralidade. Ou seja, eram pessoas como nós, só que não tinham corpos. Uma das situações curiosas que ele passou foi quando ele sempre tinha um mentor que ajudava ele nessas pesquisas, e ele sempre perguntava, posso interrogar esse, posso entrevistar? Ele falava, pode. Numa dessas situações, ele foi na casa de alguém e viu, tinha um ninho com a mamãe, o pássaro lá, a mamãe, e os filhotinhos, e aquele ninho caiu no chão, e os filhotinhos caíram. Tinha um gato e o gato matou, né? Comeu aqueles filhotinhos, e a mãe pulou para tentar salvar e o gato matou também. E aí ele disse, eu vou fazer o seguinte, numa dessas entrevistas eu vou invocar essa mamãe pássaro.
E aí ele teve essa ideia. E como ele era muito investigativo e muito cético, ele disse: eu vou testar de tudo para quando eu jogar esse trabalho para a humanidade, tentar espancar todas as ideias ao contrário, todos os céticos que vão vir, né? E aí ele... eu queria conversar com a mamãe pássaro. Aí de repente não apareceu a mamãe pássaro respondendo a ele. Disse: olha, eu sou a mamãe pássaro. Ele disse: como é que você está? Estou muito deprimida, estou muito mal, eu estou sofrendo muito aqui. Ou seja, e ele perguntou ao mentor dele: isso é possível? Isso é verdade? Eu estou falando com a mamãe pássaro. E aí o mentor disse: olha, você foi pego, eles estão bolando de rir do outro lado. Você foi pego, está sendo humilhado. Ou seja, ele teria que ter o filtro, ele teria que ter uma base para perceber que aquele espírito que estava ali não era um espírito zombador, brincalhão. Existem espíritos maus, zombadores, brincalhões, como existe aqui, enquanto temos corpos, entendeu? A personalidade continua, a moral continua. Então existe muito espírito brincalhão, zombador e muito espírito mau. Que aí é que foram denominados os tão falados e temidos demônios. São nada mais ou menos do que espíritos maus, entende? Então, e os anjos, espíritos bons, mas a gente vai falar disso depois. E aí ele percebeu, foi a primeira grande sacada dele, assim, de perceber que tinha essas variações de moral e de intelecto, né? E aí outra vez ele perguntou, continuou nessa prova: eu queria falar com Sócrates, não é Sócrates jogador de futebol não, com Sócrates o grego, né, o filósofo. Aí apareceu: eu sou o Sócrates e tal, começou a falar com eles. Tá bom, então me diz aí 4 frases em grego. Aí ele falou: não, mas eu já esqueci e tal. Ou seja, mais um conto de fadas, né? Mais uma historinha. Ou seja, ele começou a ver que tinha que ter como base para ser um espírito superior, um espírito que passasse credibilidade, que passasse, tinha que ter o quê? Tinha que falar de coisas que os princípios que ele já tinha visto, como o Jesus, né? O modelo e guia, que é amor, palavras não rasas, não grosseiras, entendeu? Sem palavrão. Ou seja, tem que ter um nível tanto no linguajar, como teria que ter um sentido de falar do bem. Não teria sentido um espírito superior falar de mal, que você falasse de vingança, de raiva, de matança, dessas coisas, então, de culpa, de perdão. Ou seja, eram coisas que evoluíam, coisas que pensavam no bem. Ok? Então ele começou a perceber e catalogar tudo isso. Tanto que ele criou, depois dessas 1019 perguntas, ele criou o livro dos médios, que era falando o método. Primeira página do livro dos médios é o método. É como ele fez tudo isso e deixou para os médios, que até hoje tem e sempre existirão, porque todos nós somos médios, alguns com níveis muito pequenos, praticamente imperceptíveis, mas as ideias e pensamentos, nós sempre somos influenciados e somos médios, mas aí as pessoas muitas vezes não escutam e ignoram, mas existe isso. E ele deixou esse método de quando você tiver um acesso, uma conversa com algum espírito superior, ou quiser psicografar ou publicar algo, tem que ser de acordo com aqueles filtros que ele, com a metodologia dele, deixou para a gente. Acontece que até hoje em dia, em alguns centros espíritas, alguns médios, eles já publicam mensagens que não tem muito a ver com a doutrina espírita, com os princípios dela, vai de encontro em alguma coisa ou outra, e aí a gente acaba percebendo e vendo que foi precipitado. E outra coisa, precisa passar por uma universalidade, precisa ver se alguém fala coisas diferentes. Ou seja, existe todo esse método que ele usou e deixou bem claro aí. E existem, infelizmente, ainda médiuns hoje que publicam coisas que não tem nada a ver, que pessoas que não entendem do espiritismo, aí vai lá, mensagem espírita, o mundo vai acabar daqui a 2 anos e tal. Ou seja, perde o sentido da coisa. Mesmo existem espíritas mal informados, existem espíritas mal intencionados, como existe em toda a religião, em qualquer situação, em qualquer crença, porque somos seres humanos, e como eu falei, tem de todo tipo, tem de todo nível, né? Então, passando dessa ideia de comunicação, ele começou com as perguntas que foram feitas e elaboradas
e está aí para a gente estudar, para a gente crescer e entender isso. Ele nesse modo investigativo também tem outra passagem que ele foi com um médium para um teatro, assistiu uma peça e chamou esse médium para ir com ele. E ele disse, eu queria ver, existe a pergunta, eu acho que é a 459 desse livro do Espírito, com que influência o Espírito tem nos nossos pensamentos e atos, não é na nossa vida, nos nossos pensamentos e atos. Qual influência ele tem, se ele tem essa influência? A resposta você vai ver agora. Ele foi para o teatro com esse médium e tinha duas senhoras lá em cima, né, longe, teatro grande. Ele levou aquele binóculozinho bonitinho dele e o médium disse, tem um espírito aqui que quer falar com você. Aí ele disse, tá, pois não. Ele disse que você veio aqui porque quer se certificar da influência dos espíritos nos pensamentos e nas atitudes das pessoas. É isso mesmo? Ele disse, caramba, matou minha charada, descobriu. Ou seja, viu que tinha já ali um espírito realmente, que ele não tinha contado nem ao médium, só tinha chamado. E aí o médium, ele disse, é isso mesmo. Aí o médium disse, tá bom. Ele pediu para você olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima, no lugar tal. Ele botou o binóculo, tal, olhou, ok. Aí ele foi lá e disse, ele vai tirar, o espírito vai tirar essas duas senhoras do espetáculo. E aí ele pensou, não acredito, como é que ele vai fazer isso? Tá, aí ficou olhando, pegou o binóculo, ficou olhando e de repente uma cochichou com a outra ali baixinho, se levantaram e foram embora. E aí Allan Kardec, admirado, surpreso, né, falou, e ele, cadê o espírito? Como é que ele está? Ele está dando tchauzinho para você. Ou seja, ele comprovou que, dependendo da nossa suscetibilidade, da nossa vibração, a gente pode realmente ser induzido a muita coisa por espíritos, tá? Então, por isso que nós temos que sempre pensar no bem, sempre estar focado no bem, para que atraiamos, né, espíritos bons, espíritos evoluídos sempre perto da gente, ok? Então ele foi dessa maneira investigativa, detalhou, mastigou, deixou tudo bem bacana para a gente começar a entrar nesse universo, nesse mundo do espiritismo, tá? Deixou de ser aquela coisa só de fenômenos para ser uma coisa filosófica que tornar você uma boa pessoa, tornar você a entender a justiça divina, porque não dá para se entender tudo com uma vida só. Fica muita coisa, se você for puxar, fica muita coisa fora de entendimento, que nenhuma religião conseguiu fortalecer isso, entendeu? Tanto que tem gente que quando perde um filho, abre mão da religião, perde a fé, porque não tem respostas, não tem entendimento para isso. Então o espiritismo é muito forte e está aí para a gente conhecer e se aprofundar e nos tornar cada vez mais serenos, cada vez melhores, porque ele convida a gente a essa transformação íntima e de que não julgar o próximo, porque existem as reencarnações, existe a ação e reação, existe a causa e efeito. A gente começa a ver um monte de coisa, começa a estudar que faz sentido. Eu não posso julgar, para ter um preconceito por um cara negro, se eu posso na próxima reencarnação vir negro. Eu não posso julgar que aquele pobre é um coitadinho, porque ninguém sabe o que ele fez na reencarnação passada, mas a gente tem que ajudar. Eu não posso me julgar mais inteligente ou melhor do que aquele outro, porque a gente sabe que ele pode chegar onde eu estou. Eu não posso idolatrar alguém que é muito inteligente ou tem uma moral muito alta, porque eu vou chegar até ele. Então é uma evolução contínua, uma evolução mais lenta para alguns, mais rápida para outros, mas que todos estamos indo ao mesmo caminho, mesmo aquele ser humano mais perverso, só que ele está atrasado, ele é um espírito mais ignorante, compreendeu? Então é mais ou menos nesse teor, nesse tom que a gente vai adentrar mais firmemente agora na doutrina espírita. Já expliquei a vocês o que não é espiritismo, o que é, né, o que ele move dentro da gente. Não tem fanatismo, não tem proselitismo, tipo assim, se você não for espírito, você não vai ser salvo, você vai para o inferno. Se você não for espírita, você não é uma pessoa boa. Isso não existe. Não existe. Para você ser uma pessoa boa, você não precisa ter religião, você pode ser até ateu, não acreditar nem em Deus. A pessoa boa são os atos, os pensamentos. Eu conheço ateus, gente que não acredita em Deus, que são pessoas maravilhosas, são mais espíritas do que eu.
é mais ou menos nesse tom. Entende? Então, porque espírita não é uma religião. Espírita não é uma